Ezequiel, capítulo 45. Quando, pois, repartirdes a terra por sortes em herança, fareis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento desta porção será de 25.000 côvados, e a largura de 10.000. Ela será santa em toda a sua extensão ao redor. Será o santuário de 500 côvados, com mais 500, enquadrado, e terá em redor uma área aberta de 50 côvados. Desta porção santa medirás 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor. Ele lhes servirá de lugar para casas e, como lugar santo, pertencerá ao santuário. Os levitas, ministros da casa, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura, para possessão sua, para 20 câmaras, para a possessão da cidade. De largura dareis 5.000 côvados e 25.000 de comprimento, defronte da porção santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte deste e do outro lado da santa porção e da possessão da cidade, diante da santa porção e diante da possessão da cidade, ao lado ocidental e oriental, e o comprimento corresponderá a uma das porções, desde o limite ocidental até ao limite oriental. Esta terra será a sua possessão em Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Antes, distribuirão a terra à casa de Israel, segundo as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: Basta, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a opressão, e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. O efa e o bato serão da mesma capacidade, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer, e o efa a 10ª parte do homer. Segundo o homer será a sua medida. O ciclo será de 20 geras. 20 ciclos mais 25 ciclos mais 15 ciclos serão iguais a uma mina para vós. Esta será a oferta que haveis de fazer. De trigo, a 6ª parte de um efa de cada homer, e também de cevada, a 6ª parte de um efa de cada homer. A porção determinada de azeite será a 10ª parte de um bato de cada coro. Um coro, como o homer, tem 10 batos. De cada rebanho de 200 cabeças, um cordeiro tirado dos pastos ricos de Israel. Tudo para oferta de manjares, e para holocausto, e para sacrifício pacífico, para que façam expiação pelo povo, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra fará contribuição para esta oferta ao príncipe em Israel. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações, nas festas da lua nova e nos sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado, e a oferta de manjares, e o holocausto, e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus:
No primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um novilho sem defeito e purificarás o santuário. O sacerdote tomará do sangue e porá dele nas ombreiras da casa, e nos 4 cantos da fiada do altar, e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que pecam por ignorância e por causa dos símplices. Assim expiareis o templo. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, festa de 7 dias. Pão asmo se comerá. O príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, proverá um novilho para oferta pelo pecado. Nos 7 dias da festa, preparará ele um holocausto ao Senhor. 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, cada dia durante os 7 dias, e um bode cada dia como oferta pelo pecado. Também preparará uma oferta de manjares para cada novilho, 1 efa e 1 efa para cada carneiro, e 1 hin de azeite para cada efa. No dia 15 do 7º mês, e durante os 7 dias da festa, fará o mesmo, a mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto, a mesma oferta e a mesma porção de azeite. Ezequiel capítulo 46. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Mas no sábado ela se abrirá, e também no dia da festa da lua nova. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo da porta e permanecerá junto da ombreira da porta. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos, e ele adorará no limiar da porta e sairá. Mas a porta não se fechará até a tarde. O povo da terra adorará na entrada da mesma porta, nos sábados e nas festas da lua nova, diante do Senhor. O holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor serão, no dia de sábado, 6 cordeiros sem defeito e 1 carneiro sem defeito. A oferta de manjares será 1 efa para cada carneiro. Para cada cordeiro, a oferta de manjares será o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Mas, no dia da festa da lua nova, será 1 novilho sem defeito e 6 cordeiros e 1 carneiro. Eles serão sem defeito. Preparará por oferta de manjares 1 efa para cada novilho e 1 efa para cada carneiro, mas pelos cordeiros, segundo puder, e 1 hin de azeite para cada efa. Quando entrar o príncipe, entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Mas, quando vier o povo da terra perante o Senhor, nas festas fixas, aquele que entrar pela porta do norte para adorar, sairá pela porta do sul. E aquele que entrar pela porta do sul, sairá pela porta do norte. Não tornará pela porta por onde entrou, mas sairá pela porta oposta. O príncipe entrará no meio deles, quando eles entrarem. Em saindo eles, ele sairá. Nas solenidades e nas festas fixas, a oferta de manjares será 1 efa para cada novilho e 1 para cada carneiro, mas pelos cordeiros o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Quando o príncipe preparar holocausto ou sacrifícios pacíficos como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente,
e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como costuma fazer no dia de sábado, e sairá e se fechará a porta depois de ele sair. Prepararás um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto ao Senhor, cada dia, manhã após manhã, o prepararás. Juntamente com ele, prepararás manhã após manhã uma oferta de manjares para o Senhor, a 6ª parte de 1 efa e, de azeite, a 1/3 parte de 1 hin, para misturar com a flor de farinha. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de manjares, e o azeite, manhã após manhã, em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: quando o príncipe der um presente de sua herança a alguns de seus filhos, pertencerá a estes, será possessão deles por herança. Mas, dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até ao ano da liberdade. Então, tornará para o príncipe, porque a seus filhos, somente a eles, pertencerá a herança. O príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão. Da sua própria possessão deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado cada um da sua possessão. Depois disto, o homem me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta, as câmaras santas dos sacerdotes, as quais olhavam para o norte. E eis que ali havia um lugar nos fundos extremos que olham para o ocidente. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que não a tragam ao átrio exterior e assim santifiquem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar aos 4 cantos do átrio. E eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia átrios pequenos, menores, de 40 côvados de comprimento e 30 de largura. Estes 4 cantos tinham a mesma dimensão. Havia um muro ao redor dos átrios, ao redor dos 4, e havia lugares para cozer ao pé dos muros ao redor. E ele me disse: são estas as cozinhas, onde os ministros do templo cozerão o sacrifício do povo. Provérbios capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem: vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova,
acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura e, em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Tito, capítulo 1 ao 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como, em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores,
especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo,
que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós.